E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse espaço de estudo da obra de André Luiz, desse momento estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, recebido através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira recebeu os capítulos de número ímpar e Chico Xavier os capítulos de número par. Estamos no 10º capítulo, que fala sobre fluxo mental. E nesse momento, vamos entrar no subtítulo denominado, partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons, arremessados em todas as direções, são constituídos por grânulos de força cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Então, vamos começando, estudando aqui um pouquinho, quando o Livro dos Espíritos nos fala sobre a lei da liberdade. É uma lei, assim, muito bonita, né? E muito importante para a gente formar um entendimento, porque muitas vezes a gente fica com muita dificuldade de entender como é que funciona essa liberdade. O que eu faço? Então, o Alma, ele fala aqui sobre a consciência, que é algo que eles ainda não conseguem definir, trazer. E no Livro dos Espíritos, na questão 835 em diante, ele vai falando sobre a liberdade de consciência. E aí ele coloca assim: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Kardec pergunta isso. Os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E aí, a gente vai trazer na 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Então, a consciência é esse pensamento íntimo que pertence a todos nós, como todos os outros pensamentos. Aí, Kardec pergunta, né? Da 621A. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E a resposta é: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Então a consciência é esse pensamento íntimo que todos nós temos. E aí ele vem dizendo assim para nós, ó: apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência. Tem uma vírgula, mas a gente pode parar aqui. Então, a corrente mental é composta de partículas, e essas partículas da corrente mental nascem das emoções e desejos recônditos do espírito. O que é isso, gente? Emoções e desejos recônditos do espírito. Vamos ver primeiro o que é emoção. É interessante, muito interessante o que o dicionário nos traz. O dicionário nos diz que emoção é ato de deslocar, movimentar. Olha que interessante. Agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral,
turbação, comoção. Gente, olha que coisa interessante. Quando ele diz essa partícula da corrente mental é nascida das emoções, então, toda vez que há uma agitação nos meus sentimentos, toda vez que há um abalo afetivo ou um abalo moral, toda vez que há uma turbação, uma comoção, eu produzo uma partícula mental. E a natureza dessa partícula mental vai estar relacionada com aquilo que eu estou sentindo. E aí a psicologia, ela diz, né, que emoção é a reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Então, por isso é que é falado da partícula mental. Por isso é que ele está colocando essa ênfase. Então, essa partícula nas emoções e desejos recônditos do espírito. O que é isso, gente? Nem tudo que a gente deseja a gente expressa. Nem de forma positiva, nem de forma negativa. Quantos desejos? E muitas vezes, quando ele fala ali da duração variável, olha só, meus amigos, em quantas situações, até mesmo na ficção, vendo um filme, eu desejo mal ao meu próximo. Eu vivo para que aconteça alguma coisa pior para o outro. Isso é partícula mental que eu mando, gente, para o outro. É um desejo que eu tenho. E aí vamos pensar, no outro dia nós ouvíamos o nosso querido, né, Dirceu Machado falar no programa de sexta-feira sobre uma página de Emmanuel. Ele falava, né, daquele programa que é a Casa da Mãe Pobre, e ele falava sobre o torcer para dar errado. Muitas vezes dentro dos movimentos sociais, a gente, por não simpatizar com a pessoa, a gente torce para dar errado, torce pelo pior. E aí, quando acontece, eu não me sinto responsável pelo pior que aconteceu para o outro. Na verdade, eu mandei uma partícula mental e eu vou ter que responder, uma produção minha. Jesus não falou, a vida não diz que a gente colhe exatamente o que a gente plantou. Então, eu plantei aquele desejo que acontecesse alguma coisa ruim. E aí eu vou dividir com os amigos, né, com os ouvintes, uma situação de minha mocidade espírita. Eu fiz a mocidade espírita no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E aí, naquele momento, né, o irmão Walter Faria, que já é conhecido de vocês, porque eu falo muito nele, né, porque foi um aprendizado muito lindo, e a imensa gratidão pela mocidade espírita que nós tivemos. Então, ele fala assim, certa feita: olha, você, na minha época, vamos colocar aqui, né, década de 60, 70, havia um movimento chamado underground. E aí, um dos aspectos do movimento era, por exemplo, você sentava no local que não precisava ter luz, para aprofundar a luz, para aprofundar a música, ouvir bem a música, ouvir bem o texto, tudo isso, né? Nesse movimento, muitas vezes rolava droga química. É que a gente, graças a Deus, né, a gente foi liberado disso, a gente não entrou nesse campo. E nem o grupo que a gente fazia parte entrava nessas questões, né? E éramos chamados caretas. Mas aí, em casa, havia rádio, né? Havia música, havia possibilidade de a gente produzir som. E aí era muito comum a gente sentar ou ficar quietinho lá no quarto, né? Para ouvir a música. E aí não precisava ter nada cedo, assim, curtindo aquela música. Mas é claro que não era só curtindo a música. A gente elaborava outros pensamentos a partir daquela música que nós ouvíamos, não é? E certa feita, então, o irmão Walter Faria entra na reunião de mocidade e fala assim: jovens,
que gostam, né, de ficar quietinho, sentado lá ouvindo sua música ou deitadinho, muito cuidado com os pensamentos. Porque muitas vezes vocês promovem pensamentos sobre a vida de determinadas pessoas e esses pensamentos são aproveitados por espíritos obsessores para consumarem processos de vingança ou de desforra. E aí, não vai você dizer que não teve responsabilidade alguma, porque você teve. Porque você ofereceu para o outro um argumento. Meus amigos, naquele momento eu tremi nas bases, né? Porque vocês sabem que o jovem quase sempre ele pensa em mudar o mundo. E nessa mudança do mundo, o espírito crítico é acirrado. O espírito crítico é acirrado. Então a gente começa a criticar a sociedade, tudo que está. Isso é comum na juventude, na adolescência, né? E com certeza, ouvindo aquelas músicas, principalmente aquelas músicas de cunho mais social, de cunho de transformação, de crítica, tudo isso, a minha cabeça ia e pensava em APCZ, né? Nas pessoas e tudo isso, quantas vezes até pensando, fulano assim. E aí ele fala uma coisa. Muitas vezes o espírito chega no momento deste e coloca na sua mente a imagem de alguém. E aí você começa a contar a história desse alguém. Gente, quando ele falou isso, pra mim foi redondinho. Porque acontecia isso, eu pensava numa colega de escola, né? Alguém que morasse na mesma rua, e aí começava a pensar, fulano, é assim, começava a pensar. E ele falou assim, o espírito começa a anotar e você dá informação. Meus amigos, que abençoado socorro eu recebi naquela hora. Porque eu fazia aquilo. E fazia de uma forma inconsciente. Então, na verdade, não era nada demais, eu estava só pensando. Mas olha a produção de corpúsculo mental. E é claro que quando você pensa assim, acerca do outro, não há uma neutralidade, não é? A gente pensa de uma forma emocionada. Aqueles amigos, você fica pensando, e naquele momento estudando, como é que seria a formatura, como é que é a vida dele, como é que tudo isso, né? Mas muitas vezes aquela pessoa que você não tem grande simpatia, o pensamento não é um pensamento simpático. Não é um pensamento de progresso, de evolução. É um pensamento relacionado às questões maléficas. Isso faz com que você se perca. Se perde por quê, gente? Porque fornecer elementos para que o mal aconteça não é ganho para lado algum. Nem para você, nem para o espírito que está se aproveitando daquele momento. Então, queridos, mais uma vez estamos nós aqui, pelas ondas amadas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que é o espaço do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 10, que fala acerca do fluxo mental. E estamos estudando acerca da partícula mental. Então, a gente está vendo que o nosso pensamento, ele é um todo composto de corpúsculos. E esses corpúsculos, eles são gerados das nossas emoções e dos desejos recônditos do espírito. O que é recôndito? É aquele que está bem na nossa intimidade. É aquele que a gente não revela para ninguém. E esses desejos, essas emoções, são através dos fenômenos íntimos e profundos da nossa consciência. Que é esse, como ele está falando aqui, esse pensamento íntimo. Então, tudo isso, ele fala, é uma estrutura que a gente não consegue abordar. Mas esse corpúsculo mental se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, na verdade, eu que emito esse pensamento, eu posso dar uma duração maior ou menor.
Eu posso muitas vezes, para a gente não ficar assim, mas aí que olha a culpa que eu estou. Olha só, a gente pode, é provável que a gente nem pense de uma forma desalinhada assim. Nem sempre pensaremos o bem. Mas à medida que a gente vai tendo consciência disto, pensei de uma forma desalinhada, vou procurar uma coisa para alinhar o pensamento. Como é que eu posso alinhar meu pensamento? E aí vem, né? Olha, a Rádio Rio de Janeiro, esse grande elemento, essa grande ajuda que a misericórdia divina nos dá para deslocarmos de um pensamento pernicioso para um outro campo de ideias. Seja através do noticiário, seja através de um programa, seja através da música, tudo isso. Mas eu posso buscar também uma leitura, eu posso buscar a prece, que é um poderoso elemento de realinhamento mental. E é tão interessante que esse estado mental do emissor, né, é muito sério, meus amigos. Porque como a gente leu ali, às vezes eu começo a ter taquicardia, outras vezes a minha respiração ficou ofegante, sensações até térmicas de um grande calor, de um grande frio, sensações até que vão mexer com a minha mobilidade. A gente tem, através de alguns escritos da medicina psicossomática, o quanto muitas vezes a nossa inflexibilidade, ela pode alterar na minha mobilidade, no meu sistema de flexibilidade física. Por quê? É alguma coisa mental. Então esses corpúsculos, antes deles serem projetados, eles passam por mim. E passando por mim, eles podem me causar esses danos, essas doenças, que não tem nada a ver com a atitude de vidas passadas, mas sim são causas atuais das aflições. Então, eu preciso estar atento, né? E isso é o quê? É eletromagnética. Eletromagnética quer dizer o quê? Que eu vou atrair o semelhante. Então, irritação atrai irritação. Não é isso? Má palavra atrai má palavra. Pensamento de vingança vai atrair espíritos vingativos, gente. Imagina a gente caminhando com aquela série de espíritos vingadores, vingativos. E isso vai tirando da gente o foco para outras questões. Eu tenho um fato a relatar para nós pensarmos um pouco. Certo irmão com uma atividade profissional muito interessante mesmo, e com competência, né, para a realização daquela atividade, ele se voluntaria em determinada casa espírita para realizar aquela atividade que ele faz profissionalmente. Só que ele faz profissionalmente e dentro da estrutura da casa espírita, essa atividade poderia ser feita para por duas outras pessoas, que não fazem porque não sabem ou se sentem temerosas de realizarem e não fazerem certo. Essas questões são nossas, né? E aí o que acontece? A pessoa começou a fazer e fez durante um tempo, mas começou a focar no outro, porque o outro não faz, o outro não quer aprender, o outro não tem boa vontade, tudo isso. E aí, a partir daí, a pessoa começou a não conseguir fazer. Começou a ver uma porção de defeitos, uma porção de erros, onde não existe, meus amigos. Não existe esse erro, não existe esse defeito. Mas a pessoa começou a ver isso. E isso foi imobilizando. E aí, o que acontece? Quem é que perde, gente? Quando eu deixo de trabalhar, quem é que perde? Não é o outro que não está fazendo, sou eu que estou fugindo ou escapando da possibilidade de ser fraterna. Que é o que Jesus falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. A gente conhece, né? Não só na casa espírita, mas na vida corporativa, no mundo profissional mesmo. Nós tivemos a pessoa ainda está encarnada, só que está aposentada. Uma pessoa de uma direção que ela não tinha obrigação de fazer determinados serviços que competiam a outros setores. Mas o que ela fazia? Chegava cedinho ali,
e ia fazendo aquela parte que não competia a ela, mas ia fazendo. E aí, gente, o ambiente, tudo funcionava muito bem. Tudo funcionava com muita produtividade. E ela fazia porque sabia, porque queria, porque entendia que o outro muitas vezes não tem cabeça, não tem tranquilidade, não tem concentração, não tem foco para fazer. E isso causava, olha o ambiente eletromagnético, de uma profunda produtividade, de profunda paz. E isso em termos dos encarnados, sim, refletindo os encarnados, mas os desencarnados, que ela atraía pela boa vontade, pela generosidade, não tem preço, a gente não sabe disso. Como é que as coisas acontecem, né? Em termos das simpatias espirituais que a gente vai atraindo de acordo com essas radiações eletromagnéticas, que são frutos, né? O conjunto dessas nossas partículas mentais. Então eu posso começar a pensar desde agora, como é que eu posso qualificar essas partículas mentais? Até lembrando, meus amigos, e alguns companheiros sabem, né? Eu nesse momento, devido a algumas dificuldades no meu campo pessoal, tudo isto, eu estou reestudando Paulo Estevam. E quem já leu sabe que é um romance muito forte, é uma história muito forte. E cada trechinho que eu vou lendo ali fica na minha mente. Fica na minha mente. Aquela história, aquele fato, né? Fica na minha mente. Então, o que acontece? Na hora em que a gente começa, muitas vezes, a desviar para outro ponto, olha aquele quadro ali que está, e naturalmente o campo, a irradiação eletromagnética muda. Com certeza muda. Porque o estado mental também muda, também faria. E aí ele compara esse fato com a chama, cujos fótons são os corpúsculos luminosos, arremessados em todas as direções, são constituídos por quê? Por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Então é assim, meus amigos, quanto mais eu vibro, essa intensidade vibratória vai ser, como ele fala aqui, como o fóton da chama, vai iluminar mais ou menos. Se a minha vibração em relação ao bem, em relação à paz, em relação à alegria, em relação ao trabalho é fraca, a minha produção vai ser fraca, vai ser insuficiente. Mas se eu fortemente vibro em relação a esse bem, em relação ao fluxo da vida, que é o amor, com toda certeza, o campo eletromagnético será mais potente, e o campo eletromagnético, sendo mais potente, né, de acordo com o meu estado mental, vai ter uma duração, uma amplitude, um poder muito maior. E com certeza, a atração dos espíritos semelhantes será de uma forma perfeitamente feliz, perfeitamente viável, né? Perfeitamente responsável. E é isso que a gente até lembra da amada tia Vilma e do tio Wilson. Bem chama mais bem, né? É verdadeiro, só é o bem. O bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. Então é isso. Quanto mais eu vibrar numa faixa melhor, quanto mais eu vibrar numa faixa superior, mais o fóton de luz vai aumentando. A gente não consegue sempre não. Mas vamos procurar recurso. Uma música. Estou lembrando que eu não pude ver no dia, porque eu tinha uma outra atividade, mas tenho assistido Sinfonia de Corais, que é o encontro, né, de corais do Brasil todo, com a nossa querida Sônia Dias, lá da casa de Emmanuel, preparou, junto com a nossa Lia, os companheiros todos. 21 corais, gente. Que movimento bom, que movimento de beleza. Então, e a gente lembra. Então acabamos de ver, está na memória.
E daqui a pouco eu lembro daquela música, eu lembro daquele movimento, eu lembro daquelas pessoas que apareceram e olha o campo eletromagnético sendo mudado. Sem esquecermos que o som é magnetismo, é onda e também atrai. Então, amigos, que a gente possa, no dia de hoje, pensar, melhorar e qualificar as nossas partículas mentais. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.